pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius e seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Estática do canal Engenharia Hardcore. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre decomposição de vetores, tá certo? E para falar sobre decomposição de vetores, eu queria mostrar para vocês um pouquinho o que é um vetor e por que a gente usa vetores ao invés de usar somente números aqui na disciplina de estática, tá? Então, por exemplo, se eu estou andando com um veículo em uma estrada, por exemplo, você pode olhar no velocímetro lá do veículo e você vai ver um ponteiro indicando a sua velocidade lá de, por exemplo, 90 km por hora, tá certo? Para você que está dirigindo o veículo, pode ser que essa informação seja suficiente para você saber qual é a sua velocidade. Mas se você for estudar o problema de física um pouco mais a fundo, você vai ver que a velocidade, só a intensidade da velocidade, que são os 90 km por hora que eu falei para você, ela não vai te ajudar a resolver 100% do problema. Porque a velocidade, ela é uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Por que é que ela é uma grandeza vetorial? Porque ela não tem só intensidade, ela tem intensidade, mas ela também tem direção e também tem sentido. Quer dizer, eu posso estar andando a 90 km por hora numa estrada, mas eu posso estar indo para leste, eu posso estar indo para oeste, eu posso estar indo para norte. Então, eu posso, tendo a mesma velocidade, eu posso estar indo para lugares absolutamente diferentes. E se eu não souber a direção e o sentido dessa velocidade, eu nunca vou conseguir descobrir para onde que eu estou indo, tá certo? Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que a gente precisa de uma entidade matemática que a gente vai chamar de vetor, e esse vetor a gente vai representar com uma setinha. Assim, ó. Vamos colocar uma setinha aqui. Então, essa setinha aqui, ela tem três coisas importantes. Ela tem intensidade, direção e sentido. E agora eu vou falar para você o que é cada uma dessas coisas. Então, a intensidade, ela vai ser dada pelo tamanho do vetor. Então, eu posso traçar uma linha aqui no começo, uma linha aqui no final e... Meu Deus do céu! Errou! Então, eu posso traçar uma linha aqui no começo, uma linha no final e medir o tamanho desse vetor aqui, ó. O tamanho do vetor, ele vai ser o que a gente chama de intensidade, tá? Pode também ser... Nossa senhora, né? Tá duro. Então tá aqui a nossa intensidade. E a nossa intensidade também pode ser chamada de magnitude ou de módulo ou de norma do nosso vetor. Então tá aqui a intensidade do vetor. A intensidade ela vai ser o tamanho do vetor, tá? Depois a gente tem a direção. E o que é a direção do vetor? A direção nada mais é do que a reta base que compõe esse vetor aqui, ó. Então, se eu conseguir desenhar aqui a retinha base, esta reta base que eu estou desenhando aqui, que é a reta sobre a qual o vetor está desenhado, é a direção, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó. E o sentido? E o sentido do meu vetor, ele vai ser dado pela pontinha da seta aqui, ó. Então, se esse vetor está apontando... Errou! Ô, mas tá duro. Se esse vetor está apontando em cima da minha reta base para cá, ou se ele está apontando para o outro lado, isso aqui vai dar para a gente o sentido. Tá certo? Então eu tenho a intensidade para saber o tamanho do vetor, para saber, entre aspas, a força desse vetor. Eu tenho a direção, que vai me dar a reta base desse vetor, e eu tenho o sentido para saber sobre essa reta base para que lado que eu estou indo. Tá certo? Então essas três características aí, elas vão formar para a gente o que a gente chama de vetor. Tá? Então, o vetor ele é muito útil para a gente, porque a gente pode representar várias grandezas que são vetoriais. Por exemplo, forças, eu consigo representar distâncias vetorialmente também, tá? Eu consigo representar
velocidades e uma infinidade de outras coisas aí que a gente consegue representar utilizando vetores, tá? E uma coisa importante de a gente saber é como que a gente soma vetores, tá certo? Eu consigo fazer várias coisas com vetores. As mais importantes são somar, que existe um jeito de somar vetores, e multiplicar, que existe mais de um jeito de multiplicar vetores. Divisão de vetores é uma coisa que não existe, e subtração é um caso particular da soma aqui, tá? Então você não precisa se preocupar. Então, como é que a gente vai somar vetores? Para a gente somar vetores, o que, que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ter dois vetores aí que eu tenho que somar. E tem duas formas de fazer, e essas duas formas vão dar o mesmo resultado. Ou seja, a primeira forma é o método que a gente chama de método do paralelogramo. Então, vamos dizer que eu tenho um vetor aqui, e o segundo vetor que eu quero somar com esse vetor, eu tenho que desenhar de uma forma que a base dos dois vetores esteja conectada. Então, eu vou somar esses dois vetores dessa forma aqui, ó. Eu vou chamar esse vetorzinho aqui de A e esse vetorzinho aqui de baixo de B. Então, como é que eu faço para somar A com B? Eu tenho que fazer assim, ó. Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor B que passa pela ponta do vetor A. Então, assim, ó, eu vou traçar essa reta aqui, ó, paralela ao vetor B. E eu tenho que traçar uma reta que é paralela ao vetor A que passa pela ponta do vetor B. Então, eu vou traçar essa reta aqui, paralela ao vetor A que passa pela ponta do vetor B. Tá aqui. A soma desses dois vetores A com B, ela vai ser o vetor que sai da base dos dois vetores e chega na interseção dessas duas retas aqui, ó, tá? Então, é um vetor que vai sair daqui. Opa. É um vetor que vai sair daqui e vai chegar aqui. Então, é assim que eu somo. E esse vetorzinho aqui é o vetor A mais B. Legal? Esse método aqui é o método que a gente chama de método do paralelogramo, porque ele forma um paralelogramo aqui para você compor a soma dos vetores. Outro método que você pode usar é o método da conexão. Então, eu tenho aqui de novo um vetorzinho A e eu quero somar com esse vetor B, certo? Agora, para somar com o vetor B, em vez de conectar as bases, eu vou conectar a base do vetor B na ponta do vetor A. Então, eu vou fazer algo assim, ó. Esse aqui é o vetor A e esse aqui é o vetor B. Então, para somar esses dois vetores, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um vetor que sai da base do vetor A e vai até a extremidade do vetor B, que está aqui. Esse vetor verdinho aqui, ele é o vetor A mais B. E se eu tivesse conseguido desenhar o vetor A igual a esse daqui e o B igual a esse daqui, então a soma dos dois teria que estar exatamente igual a esse vetor aqui, tá? Esse método da conexão aqui, ele é equivalente ao método do paralelogramo. Então, qualquer um dos métodos que você utilizar vai resultar aí no mesmo vetor A mais B. Beleza. Então agora a gente já sabe o que são vetores e a gente já sabe como que se soma vetores. E essas duas etapas são importantes para você entender agora a decomposição dos vetores. Por que a decomposição? Porque vamos dizer que eu tenho uma força, que é o que vai acontecer muito nessa disciplina aqui, e essa força ela tem uma determinada intensidade, direção e sentido. Então essa força aqui, ela é basicamente um vetor, né? E esse vetor aqui, vamos dizer que ele está aqui, assim. Ó. Esse vetor aqui vai ser a minha força, que a gente vai chamar de F. Beleza. O que, que eu vou fazer com esse vetor aqui? Eu preciso saber, por exemplo,
que esse vetor aqui, ele está aplicando uma força no meu corpo, mas eu não preciso saber a força nessa direção do vetor. Às vezes eu tenho uma outra, por exemplo, Jesus amado. Não consegue, né? Às vezes eu tenho uma outra entidade aqui, por exemplo, uma barra, e essa barra está assim, ó, tá certo? E eu quero saber a intensidade dessa força aqui, ou a intensidade da componente dessa força aqui que está sobre essa barra aqui, ó, tá? Então, como a gente faz isso? Bom, eu sei que esse vetor aqui, ó, até pela regra do paralelogramo, eu consigo definir ele como a soma de dois vetores. Um desses vetores tem que estar em cima dessa barra aqui, ó. E o outro vetor, que é a outra componente desse vetor f aqui, normalmente é ortogonal. Tá? A gente sempre consegue quebrar um vetor ou representar um vetor como a parcela das suas componentes que a gente chama de ortogonais. O que são componentes ortogonais? São componentes que fazem 90 graus entre si. Então vamos desenhar algumas linhas auxiliares aqui para a gente conseguir definir o que é ou a direção que vão estar as nossas componentes. Então eu sei que uma componente do vetor vai estar em cima dessa barrinha aqui, porque a gente quer saber quanto dessa força aqui está atuando sobre essa barra, e a outra componente tem que estar ortogonal, ou seja, ela está fazendo 90 graus com a barra. Então, se ela está fazendo 90 graus com a barra, ela tem que estar sobre essa reta amarela aqui, e essa reta amarela aqui, a gente sabe que está fazendo 90 graus com a barra certinho. Então, a gente sabe que eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Beleza. Então, agora eu vou precisar desenhar outras retas auxiliares aqui para saber as componentes. Olha só, eu vou desenhar uma reta aqui que passa pela pontinha da força F e é paralela a essa reta aqui, ó. Então, como a gente faz isso? Eu vou copiar essa reta aqui e vou desenhar ela aqui, ó. Então, essa reta é paralela a essa reta aqui. E agora eu vou pegar uma outra reta igual essa amarela aqui e desenhar ela passando pela pontinha do vetor F também. Então, vamos só puxar esse nome, essa nomenclatura F aqui para cá, para não atrapalhar. E eu vou copiar essa força, essa linha aqui, ó. Agora ela é paralela e vou colocar essa linha aqui. Legal. Então, o que que eu sei? Eu sei que essa força F aqui, ela tem que ser formada por duas componentes. Uma está sobre essa reta aqui e vai chegar até essa extremidade da linha, e outra está sobre essa reta aqui e vai chegar até essa extremidade da linha. Então, vamos desenhar essas duas componentes aqui com cores aqui, ó. Eu vou desenhar uma das componentes em vermelho e eu vou desenhar a outra componente em verde. Pela regra do paralelogramo, fica fácil ver que essa força F que está em azul aqui, ela é a soma da força verde com a força vermelha, tá certo? Se eu fizer o paralelogramo aqui, como já está desenhado aqui, ó, eu sei que a força F é a soma dessas duas forças aqui. Beleza. O que mais que eu sei? Eu posso desenhar uns ângulos aqui, ó, e posso dizer e posso dar nome às coisas aqui. Então, vamos lá. Essa força, essa componente vermelha da força F aqui, que está sobre a nossa barrinha aqui, eu vou chamar essa componente aqui de FB. FB, porque ela está sobre a barra. E essa verdinha aqui, a gente vai chamar ela de FP. FP, porque ela está perpendicular à barra, tá? Então, a gente tem FB e FP. E aqui, você vai precisar definir esses ângulos aqui, ó. Na verdade, apenas um dos ângulos resolve, mas se você quiser, dependendo do caso, você vai ter um deles definido ou outro, e aí as relações vão ser diferentes. Então, aqui, esse ângulo aqui, eu vou definir como um ângulo alfa, e esse ângulo aqui eu vou definir como um ângulo beta. Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa, tá? Por que isso? Porque agora
eu sei ângulos aqui, e a intensidade dos meus vetores, a gente sabe que é o tamanho do vetor. Então, a gente está trabalhando essencialmente num problema de geometria, tá certo? E aí, eu preciso calcular a intensidade dos vetores FB e FP, sabendo a intensidade do vetor F, tá? Para determinar intensidade, ou para denotar a intensidade, a gente vai usar essa notação aqui, ó. Eu vou pegar a força F, o vetor F, e eu vou colocar ele entre duas barrinhas. Quando eu coloco F entre duas barrinhas, isso aqui significa para mim a intensidade de F, tá? Depois, num vídeo futuro, numa aula mais para frente, eu vou colocar para vocês aqui como que a gente representa o vetor como um todo, não só a intensidade dele, tá? E aí é por isso que a gente precisa diferenciar a intensidade do vetor como um todo, porque F escrito dessa forma aqui é o vetor. F entre duas barrinhas é só a intensidade do vetor F. E a intensidade é um número, tá? Para eu saber a direção e o sentido, eu preciso dar os ângulos aqui, características geométricas e tudo mais. E a gente tem formas para fazer isso, tá? Então vamos lá. Eu sei aqui que, como esse ângulo aqui é de 90 graus e a gente está trabalhando num paralelogramo, todos os ângulos aqui dos cantos aqui são de 90 graus, tá? O importante de você saber é que esse ângulo aqui vale 90 graus e esse ângulo aqui também vale 90 graus, tá? Porque aí a gente está olhando para dois triângulos aqui que são retângulos. E triângulos retângulos são triângulos muito importantes para nós, tá? O importante aqui é que para esses dois triângulos retângulos, a hipotenusa ela vai ser sempre o vetor f, tá? E aí, por exemplo, se eu estiver olhando para esse triângulo aqui de cima, ó, se eu estiver olhando para esse triângulo daqui de cima, eu posso dizer que, primeiro, o tamanho deste segmento aqui, ó, desse segmento aqui, esse tamanho aqui, ele vai ser o mesmo tamanho do vetor FP. Então, eu sei que isso daqui vai ser a intensidade do vetor FP. Legal. E se eu olhar para esse triângulo aqui, o que que eu sei dizer? Eu sei dizer que se eu for calcular, por exemplo, o seno de alfa, quanto que vale o seno de alfa? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa, ele vai ser o cateto oposto, que é o tamanho de FP, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho de F. Se eu passar a intensidade de F multiplicando para lá, olha só que relação interessante. A gente chega aqui que a intensidade de FP, ela é a intensidade de F que multiplica o seno de alfa. E essa relação aqui é muito importante. Por quê? Porque se eu tenho esse ângulo alfa aqui e tenho o vetor f, que normalmente é o que a gente tem, eu consigo saber, eu consigo dizer para você qual que é a intensidade do vetor fp. E eu também consigo dizer para você qual que é a intensidade do vetor fb, porque se eu for calcular o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, ele é o cateto adjacente, que é o tamanho de FB, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho de F. Então, a gente sabe que o tamanho de FB vai ser igual ao tamanho de F multiplicado pelo cosseno de alfa. E olha só, o tamanho de FB, que é a intensidade da componente da força F que atua sobre a barra aqui, é o tamanho de F que multiplica o cosseno do ângulo alfa aqui, ó. Então, a gente está fazendo a projeção desse vetor F aqui sobre a barrinha. E para fazer essa projeção, eu preciso só do cosseno do ângulo alfa. Eu consigo também fazer essas coisas aqui
pensando no cosseno ou no seno de beta, tá? Porque se eu olhar agora para esse triângulo retângulo aqui de baixo, o que eu consigo dizer para você? Eu consigo dizer para você que o tamanho deste segmento aqui, ele vai ser o mesmo tamanho de FB. Legal? Então aqui, ó, se eu olhar para o cosseno de beta, eu sei que o cosseno de beta, ele vai ser o cateto adjacente, que é o tamanho de FP, pela hipotenusa, que é o tamanho de F. Então, eu sei que o tamanho de FP, ele vai ser o tamanho de F, que multiplica o cosseno de beta. E eu posso fazer a mesma coisa com o seno de beta. Eu sei que o seno de beta, ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui é o tamanho de FB, e a hipotenusa é o tamanho do vetor F. Então, a gente sabe que o tamanho do vetor FB, ele vai ser o tamanho do vetor F, que multiplica o seno de beta. Então, tá aqui. Olha só quantas relações importantes a gente achou aqui, ó. O tamanho de FP, ele é dado pelo tamanho de F, que multiplica o seno de alfa ou o cosseno de beta. Então, o tamanho de FP, que está aqui, ó, eu consigo ele com o cosseno do ângulo beta ou com o seno do ângulo alfa. Lembra só das relações, quer dizer, o cosseno do ângulo beta, ele depende do cateto adjacente, e o seno do ângulo alfa, ele depende do cateto oposto. Então, com o seno de alfa ou o cosseno de beta, eu tenho que conseguir calcular o FP. E o cosseno de alfa e o seno de beta, eles dependem, o cosseno de alfa, ele depende do cateto adjacente a alfa, que é FB, e o seno de beta depende do cateto oposto a beta, que também é FB. Então, com cosseno de alfa ou seno de beta, eu tenho que conseguir calcular FB. E é o que a gente acha aqui, ó. FB, ele é o tamanho de F cosseno de alfa, que está aqui, ou ele é o tamanho de F seno de beta, que está aqui. Então, com essas relações aqui, sempre que eu precisar calcular a projeção de um vetor sobre uma determinada reta, eu preciso saber o ângulo que esse vetor faz com essa determinada reta, e eu preciso utilizar as definições de seno ou cosseno aí do ângulo para conseguir escrever as minhas componentes ortogonais. Tá? E aí, quando eu escrevo as minhas componentes ortogonais, eu consigo descrever o meu vetor como uma soma de dois vetores, e esses dois vetores aqui eu já sei a direção deles, porque eu sei as retas base, que são ortogonais. Eu sei o sentido dos vetores, porque eu estou partindo da aplicação da regra do paralelogramo aqui. Então, se esse vetor está para cá, eu sei que essa componente aqui tem que estar para cima, ela não pode estar para baixo, e essa componente aqui tem que estar assim para a direita, ela não pode estar com a setinha para o outro lado. Então, direção e sentido eu sei, e a intensidade eu consigo descobrir a partir dos ângulos alfa e beta e a intensidade do vetor original aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e fique atento para as novas aulas do curso de estática que vão aparecer em breve aí no canal Engenharia Hardcore, tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.